Olá, meus amigos. Sou o Anderson Rodrigues, sou enfermeiro, né? E estamos aqui iniciando, né, a nossa gravação de hoje, nosso podcast, né, nosso videocast, para as pessoas poderem estar ouvindo, conhecendo um pouco, né, sobre a vivência da enfermagem, sobre a vivência de vários temas. Não vamos nos ater só à enfermagem, vamos até a saúde, moda, porque eu acho que é importante a gente entender, discutir sempre além da nossa, como se diz, da nossa caixinha, né? Então, o nosso programa aqui chama De Tudo Um Pouco, né? Comigo, né? Anderson Rodrigues, né? Tenho o prazer de estar aqui, né? Tentado com esse microfone para a gente trazer temas verdadeiros, né? No mundo que a gente está aí, onde a gente não consegue ter é, saber de fato o que a gente está escutando, que a pessoa está falando, devido à quantidade de fake news que tem. Então a gente está abrindo mais um canal aqui para que esse canal seja de fato uma referência, tá bom? E hoje estamos recebendo aqui uma grande amiga que eu chamo assim, que eu já tenho uma amizade, já conheço há um bom tempo, né? A Daniele Soares, né, de Itaúna, ela é enfermeira também, ela trabalha com assessoria de amamentação. Então, assim, é uma pessoa que tem para construir muito, né? Não só para a enfermagem, mas também para toda a questão da saúde pública, né? No momento que a gente vem uma decorrência aí de desmonte do SUS, né? E estamos passando por uma reconstrução do SUS nesse momento, né? E a gente acredita, eu acredito, principalmente acredito muito no SUS. Eu acho que o SUS é o caminho para tudo que a pessoa necessitada, que o pobre precisa e quem não precisa, porque ele não atende só o pobre, ele atende a qualquer um, ele trata todo mundo igual. Prazer estar aqui, Anderson. É uma alegria aceitar o convite e eu espero contribuir de alguma forma para as pessoas que estão aí nos ouvindo e nos assistindo hoje. Então, Dani, vamos só para as pessoas que vão poder estar nos assistindo, né, nos acompanhando aí, né, esse, com esse episódio. Fale um pouco de você. Quem é Dani? Eu sou Daniele Soares, eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, moro em Itaúna há 16 anos quase. Sou enfermeira, eu fiz auxiliar de enfermagem primeiro, trabalhei por 4 anos, depois fui galgar a faculdade, me formei em 2007, em 2008 comecei na atenção primária no município de Itaúna, aqui pertinho, pertinho de Divinópolis. Casei, tenho uma filhota linda chamada Maria Morena, de 7 anos. Tive muita dificuldade na maternidade, no maternar com amamentação. Fui me especializar em amamentação, hoje também sou consultora em amamentação, onde eu ajudo as mães lá no município, inclusive muito pelo SUS. Lá na atenção primária, eu também atuo, eu estou presidente do Comitê Municipal de Investigação Materno-Infantil, de Doença Materno-Infantil. Eu estou no Comitê de Mortalidade Materno-Infantil do município de Itaúna. Eu faço pós-graduação em nutrição materno-infantil com ênfase em aleitamento materno. E estou agora, o município criou um projeto, nós estamos no ambulatório de amamentação no município, acredito que seja o único da região, lá do Centro-Oeste, e é um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho para vocês da minha vivência e da minha realidade. Então, Dani, é interessante. Na verdade, eu queria agradecer disponibilizar esse tempo, né? Que hoje eu sempre gosto de falar que tempo é o nosso bem mais precioso, né? Quando a gente vai chegando a uma certa idade, nós vemos que o nosso tempo é algo que a gente não consegue comprar e nem vender ele, né? Ou Uhum. seja, a gente consegue realmente usar ele de uma forma que às vezes a gente pode se arrepender no futuro, né? Então, assim, agradeço o seu tempo de estar aqui conosco e tenho certeza que vai contribuir muito para que pessoas que estejam e possam ter acesso a esse vídeo, né, ou ao áudio e possam realmente usar da melhor forma possível.
Olá, meus amigos. Sou Anderson Rodrigues, do De Tudo Um Pouco, o podcast que está chegando aí com tudo. Você já conhece a UserDrive? Parceira do nosso canal, a UserDrive é uma empresa de mobilidade urbana que oferece um meio de transporte seguro, econômico e ágil para os passageiros. O diferencial é oferecer corridas com preço acessível para os passageiros e ganho justo para os motoristas. Ganhe um super desconto na sua próxima corrida com a UserDrive. Confira o nosso link aqui, tem um presente para você. Dani, quando a gente fala de saúde pública, né, quando a gente escuta falar que tem um município que quer, que está com esse projeto de amamentação, de uma assessoria, uma consultoria, né, para essa mãe, né, que muitas vezes é o seu primeiro filho, né, e hoje é, as mães estão ficando são um pouco mais jovens, né, a gente tem acompanhado, né, mesmo que algumas fontes falam que as mães estão ficando mais velhas, mas a gente tem muitas mães jovens ainda. Então, essas mães jovens também são filhas de mulheres jovens que estão ali trabalhando, que não tem Uhum. tempo de dar aquela atenção como antigamente tinha, as avós cuidavam e ajudavam ali. Então, qual que é a importância para essa mãe, vamos dizer assim, de primeira viagem, não sei se pode falar isso, né? Mas essa mãe que está iniciando essa vida, Essa nova fase. essa nova fase exatamente de mulher ali, e muitas vezes nós homens, né, mais atrapalhamos do que ajudamos, né? Como que você vê isso? Qual que é a importância desse sistema de saúde estar utilizando essa consultoria? Eu acredito, Anderson, que hoje o maternar ele implica tanto para as mulheres mais maduras quanto para as mulheres, para as moças, né? Para as meninas mais novas hoje, a maternidade. Então, eu acredito que o perrengue da amamentação, ela não escolhe se você tem o primeiro filho, se você é mãe de primeira viagem, né? Se é o seu primeiro ou se é o seu terceiro. Eu, na minha experiência, eu sou consultora em amamentação desde 2018 e eu vejo que elas passam dificuldade, inclusive aquelas mães que já tiveram filhos há 6 anos atrás, 8 anos. Eu falo que cada gestação é diferente. Essa mãe que teve bebê lá, que já tem um rapazinho hoje, e por algum motivo resolveu ter filho ou engravidou, mesmo sem planejar, né? É diferente. O tempo era outro lá 8 anos atrás, às vezes o corpo mudou muito, as orientações estão muito atualizadas hoje. Então essa mãe ela não vai passar perrengue só porque ela é mãe de primeira viagem, não. Eu assisto muitas mães que têm dificuldade de amamentação agora. Olha, eu amamentei muito bem meu primeiro bebê lá há 8 anos. Eu achei que eu ia tirar de letra agora. E eu falo muito que amamentar não é instintivo, sabe? Não é. A gente não vai achar que, eu já engravidei e que tudo vai correr maravilhosamente bem. Eu até gostaria que as mães não passassem dificuldade no amamentar, mas passam, e a maioria passa muita dificuldade. Inclusive as mocinhas, né, as mães mais jovens, é, às vezes não fazem um pré-natal como deveria, ou não acham que vão passar, né? Talvez pela imaturidade. A maturidade nos transforma, né? Nos deixa mais seguros e às vezes mais atinados para as coisas. Então, uma menina de 18, 19 anos, por exemplo, 17, ela possivelmente ela vai ter mais dificuldade da maturidade de entender que o aleitamento materno ele é importante. Apesar de eu já ter tido pacientes de 17 anos que tiraram com muita maestria as orientações de amamentação e conseguiram amamentar por 6 meses de forma exclusiva, conforme o que recomenda o Ministério da Saúde. Agora, eu vejo também que os pais hoje não estão dando, se eu usar um termo assim, eles mais atrapalham do que ajudam, né? Eu acredito que não. Lá na atenção primária, no SUS, eu vejo tanto que os pais, dentro do possível, participam das consultas de pré-natal, quando podem, acompanham. Nos grupos que eu faço lá na atenção primária, os cursos de gestante, eles participam. Eu faço normalmente nos sábados, que não tem muita desculpa de trabalhar, né, durante a semana, então elas também conseguem, a adesão é maior quando é feito o curso no final de semana, então elas conseguem comparecer, e os parceiros também, e eles vão com perguntas, eles participam. Isso é muito importante, porque a gente fala que a rede, o homem não é, o marido ele não é rede de apoio. Ele faz parte ali do cuidado
da mãe para ajudar o bebê, né? Ela está compartilhando o cuidado com a mãe. Então a rede de apoio é a avó, a tia, a madrinha, um vizinho, uma vizinha, se ela assim desejar. A gente fala que o marido, o parceiro, ele não é rede de apoio, ele está ali para compartilhar o cuidado, dividir as tarefas, que são muitas, né? Então acho que hoje eles ajudam bem. E o entendimento tem que ser esse mesmo. É, Na é. verdade, como diz, a mãe, né, ela já carrega o filho por 9 meses ali, né, tem a dor do parto, né, tem toda essa mudança do corpo que vem. Então, o mínimo que nós homens, né, temos que fazer, né, é ter a responsabilidade que aquilo ali também, o cuidar, é nosso também. É. Né? Assim como as tarefas do dia a dia, né, que a gente não Uhum. ajuda as esposas, né, Uhum. A fazendo a gente nossa, compartilha. fazendo a nossa Os homens parte. compartilham. Exatamente. É isso aí. Que só o nosso, que é o nosso dever. Né? É que é uma mudança que está vindo, né? A gente sabe que o mundo ainda é machista, né? Então, tirar isso de nós é uma coisa que é muito difícil, mas aos poucos vem tendo essa consciência que da importância do marido em, em cumprir a sua obrigação de marido em casa, que é também. Anderson, e o papel da enfermagem, eu enquanto profissional de saúde, nós temos um papel importantíssimo nisso, nos momentos que a gente tem com aquele casal para falar. Então, sempre quando eu posso, nos cursos, eu falo, olha, por mim também, eu lembro que quando eu tive a minha filhota, a gente quando fica mãe, se torna mãe, que o cuidado é nosso, que é só a gente que dá conta, que é só a gente que consegue trocar a fralda bem. E quantas vezes eu falo, gente, deixa os parceiros trocarem fralda. Se vocês acharem que eles trocaram diferente de vocês, porque eu falo que não existe certo e errado, existe diferente, pode ser que ele troque diferente. Você vai lá depois, coloca do seu jeito. Mas a gente não tem que achar que o cuidado é só nosso. E a gente precisa compartilhar isso com eles e para que eles também entrem que eles se preparem para o maternar, né? Para o paternar. Porque nós nos preparamos 9 meses. Os homens, muitas das vezes, a ficha cai quando o bebê está lá no braço, quando nasce. E nós temos um papel, nós, quanto profissionais de saúde, as mães, enquanto gestantes e parceiras, têm um papel importante para preparar esse parceiro, para que quando ele ganhar, o bebê chegar, ele também tá mais consciente da responsabilidade dos cuidados. Você me perguntou com relação a o que o ganho para o município, né? É, nós temos um índice ainda alto se for olhar um índice baixo de aleitamento materno no Brasil. A gente precisa melhorar isso. Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde com relação a amamentar por 6 meses ou mais, por 6 meses de forma exclusiva, por 2 anos ou mais. E o Ministério da Saúde esse ano está fazendo uma campanha muito boa com relação às salas de amamentação. A gente não sabe como é que isso ainda vai ser, de certa forma, aí, viabilizado, né, para que dê certo. Mas amamentar falo que é uma questão de saúde pública. Esse bebê que amamenta de forma exclusiva por 6 meses ou mais, por 6 meses de forma exclusiva ou por 2 anos ou mais, isso tem impacto na saúde pública muito grande. Então, esse bebê, a chance dele ter diversas doenças na infância, na fase adulta, diminui com relação a diabetes, obesidade na fase adulta, cáries dentárias, diarreias na infância e vínculo, né? A criança ela se sente mais segura, protegida, mais saudável. E a mãe que dá conta de amamentar com toda uma rede, se ela tiver no mercado de trabalho e ela precisar voltar, ela volta mais segura, porque ela sabe que esse bebê ele tem chance de adoecer menos. Então, pensando hoje na sala de amamentação e pensando nas empresas hoje também, é importante que as empresas olhem por esse lado, porque se essa colaboradora da empresa ela consegue amamentar por 6 meses de forma exclusiva, que as empresas deem licença maternidade, né, quando possível, por 6 meses, porque é algo incoerente também. O Ministério da Saúde orienta que essa mãe amamente de forma exclusiva até 6 meses, mas as empresas só dão 4 meses. E eu sei que elas ganham incentivo e tem descontos de impostos quando essa empresa ela dá os 6 meses de licença maternidade para essa mãe. Então, isso também é importante porque isso impacta também na saúde pública. E se essa mãe consegue amamentar seu filho e ele tem mais saúde, ela tem mais prazer em trabalhar, menos faltas, porque ela precisa sair para levar esse filho para consultas muitas das vezes.
Então é interessante para a saúde pública, inclusive para as empresas, eles tiverem esse olhar para essas famílias. Então, Dani, assim, tenho mais de uma década de formado, né, e pouco atuei nessa questão da saúde pública em si, mais na urgência, né, e urgência e emergência, e que de fato, realmente, assim, é interessante a gente comentar isso da época que a orientação que a gente dava para as mães, né, que a gente aprendeu no via, nos postos, né, olha, se perdoa, você vai na água quente e deixa a água cair lá, que vai te esperar, entendeu? Então, assim, o que que de fato hoje, o que que mudou nas orientações de fato para a mãe, realmente, você possa estar passando, assim, sei que requer um pouco mais que é muito mais de mostrar no dia a dia para a mãe, mas você consegue passar, a gente, quem puder ouvir isso, ter essa noção. Não desmerecendo a vivência das pessoas, né, de um tempinho mais atrás, das nossas avós, das nossas tias, mas muita coisa mudou, muita coisa. Hoje a gente trabalha, a gente precisa trabalhar com evidência científica, o que tem de novo, o que tem de estudo, e nós temos muitos estudos hoje robustos falando sobre a amamentação e algumas coisas que a gente não utiliza mais. Por exemplo, antigamente a gente ouvia falar de ir pro chuveiro e passar água quente e passar pente, o colocar água quente. A gente tem algumas situações das compressas de água fria, as compressas frias e quentes, mas elas têm que ter fundamento e a gente não pode orientar de qualquer jeito. Numa pojadura, por exemplo, que é quando esse peito está muito cheio de produção de leite, isso acontece mais ou menos lá no terceiro, quarto dia após o parto, essa mãe ela já tem um aumento de produção exacerbado. Então, o hormônio ele produz lá o aumento da produção desse leite e o bebê de 3, 4 dias, ele não dá conta de esvaziar aquela quantidade de leite que a mãe ali está produzindo. Então, se eu faço uma compressa de água quente, eu tenho vasodilatação, eu aumento esse lumen desses vasos, aumento a produção de leite e esse bebê não dá conta de esvaziar. E aí eu posso ter um empedrado. E a gente acha que está facilitando a água quente, não. Isso pode predispor uma mastite. Então a gente não faz compressa mais de água quente. E de jeito nenhum sem orientação de um profissional adequado, tá? A mesma coisa lá com água fria. Água fria é a mesma coisa. Se eu coloco água fria sem indicação, sem entender a fisiologia, eu fecho os vasinhos, eu diminuo tanto a injeção desse leite quanto a produção. Então a gente não faz compressas mais sem orientação, não passa pente mais. Eu falo que o cabelo, o nosso peito não tem cabelo, então não se usa mais isso. A gente precisa pedir orientação. Não passa mais creme, antigamente a gente orientava. Eu ainda ouço muito profissional que, inclusive prescrição de pomada na mama, né, para passar, é outra coisa que atrapalha. E aí essas mães podem ter fissura lá no comecinho, quando esse bebê que toda hora abocanha. Eu reforço nos cursos, eu falo muito que a pele da auréola, ela se prepara na gestação, lá nesses 9 meses. Então a nossa mama, ela muda de cor, a auréola fica mais áspera, fica mais grossa, ela escurece. E isso tem indicação, né? Tem função para isso. Então, se eu passo um creme a gestação inteira para essa pele, o hidratante ele é para quê? Para deixar a pele mais fina, mais sensível, mais macia. E não é isso que eu quero, né, quando o bebê nascer. Eu quero essa pele grossa, firme, que aguenta o rojão do bebê abocanhando toda hora. Então, meninas, mães aí, os gestantes que estão aí nos ouvindo, não orientem, não passem creme, a base de lanolina, nada na mama, pelo menos na região da auréola, que possa impactar futuramente no insucesso da amamentação, causando dor. Uma das coisas que fazem essas mães desistirem da amamentação é, às vezes, a dor, tá? E a dor a gente vai avaliar lá, às vezes tem a pega correta, incorreta, uma fissura. Eles vão ver porque passou o produto que não devia ir na gestação inteira. Então, procure um profissional adequado para orientar bem e que a gente tenha sucesso na amamentação. E assim, a gente está vendo que o enfermeiro hoje ele está vendo a possibilidade dele, né, de não ficar refém de um hospital, né, ou de um posto de saúde. Então ele está realmente, de fato, procurando outros campos, outras áreas de atuação que já era nossa, né, Uhum. e muitas vezes
ficou sem conhecimento prévio hoje, né? Ou seja, a questão do empreendedor hoje, né? O enfermeiro está indo para essa área, né? Uma área que é específica nossa, que é assistência realmente, Uhum. né? É, você tem um consultório próprio, você atua só lá no público, você atua fora, como que funciona isso? Né? Pode até deixar o seu contato e aí aproveitar, deixar o seu contato, depois a gente vamos deixar disponibilizar também o seu Vocês contato podem aqui, colocar é aí o isso. meu Instagram, é daniele.amamentação. Eu queria fazer um comentário que a amamentação, o protocolo, o Ministério da Saúde recomenda que orientar sobre a amamentação pode ser todo profissional que assiste a criança, a mãe, o bebezinho lá no comecinho, né, no pré-natal. E não é só aquele profissional que assiste, sabe? Não é só assistir aquele binômio, aquela díade. Nós precisamos entender o que a gente assiste. Então, por mim, eu formei em 2007, já em 2008 comecei atuando na atenção primária. Eu tinha, além da vivência, o que eu aprendi na faculdade. E depois da maternidade, Anderson, eu vi o tanto que o buraco era mais embaixo com relação à amamentação. Eu orientava as mães, desde me entender por enfermeira, eu já era apaixonada pela amamentação, nas visitinhas domiciliares que o enfermeiro da atenção primária, eu fazia visitinha com 5 dias, colocava o bebê para mamar, ajudava as mães, mas depois que eu fui me especializar, me aprofundar na amamentação, eu vi que a faculdade tinha me dado pouca base. Então, isso é para dizer que, se você gosta de determinada área da enfermagem, do curso que você formou, se graduou, se especialize, tente procurar. Nós temos aí muita coisa boa, muito artigo publicado, para que a gente não fique lá só na época da faculdade, e às vezes muito do que a gente repete de outras pessoas. Isso é extremamente importante, porque hoje eu vejo que ainda temos profissionais orientando coisas que a gente não se usa mais há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos. Isso impacta no sucesso do que a gente resolver fazer na vida, sabe? No meu caso, a amamentação, a gente precisa estudar o tempo todo, né? Porque muda muita coisa, tem artigo novo. Há pouco tempo nós tivemos uma modificação do protocolo de mastite com relação na lactação. Então, não é só falar assim, eu sou enfermeira e eu oriento bem a amamentação. Precisa aprofundar, porque senão a gente acaba piorando uma situação com uma mãe e que isso pode impactar na vida do bebê e dessa criança para a fase adulta. Eu atuo a maior parte dos meus atendimentos são pelo SUS, eu atuo de 7 às 4. Eu estava no PSF, agora nós vamos falar mais para frente com o ambulatório, eu vou atender outras coisas lá, mas eu consigo me dedicar boa parte ao aleitamento materno, né? A consultoria de amamentação pelo SUS. Mas eu também atendo particular, eu faço atendimentos fora do meu horário, né? E nos finais de semana, eu atendo num consultório de uma parceira, uma querida Tamara, que é uma psicóloga, que final de semana eu atendo no consultório dela. Eu ainda não tenho consultório, até por causa do meu horário de 7 às 4, né? Mobilizar um consultório para ficar parado durante o dia ainda não compensa para mim. Mas eu vejo que nós temos muita função, muita coisa para fazer, inclusive no SUS. Quando eu pensei em fazer o curso de consultoria, porque eu tive dificuldade na amamentação, eu fiz o curso pensando em fazer diferença para as minhas gestantes que eu atendia lá na atenção primária, no SUS. O projeto do ambulatório agora, que eu já comecei a sonhar com ele lá em 2018, foi para atuar no SUS, né? E ajudar, porque isso impacta na vida de toda uma sociedade. Eu vejo muitas mães falando, se você tivesse, se você existisse lá quando eu tive a minha filha, que bom que você está aqui, isso é muito importante, que eu falo que um dos momentos mais importantes de uma mulher é o maternar. E eu vejo que as dificuldades, elas se preparam muito para o parto, ficam preocupados se vai ser parto normal, se vai ser parto cesárea, se é o parto humanizado, porque ele é extremamente importante, né? E a gente entende que o parto ele é humanizado indiferente da via de parto, e sim a assistência que lhe é dada nesse parto, mas que a amamentação, ela ganha das dificuldades e dos medos e da necessidade dessa mãe 1000 vezes que o parto. Eu vejo que elas não se preparam para a amamentação.
E a gente tem muita coisa aí, e a enfermagem tem muito campo. Nós temos outros profissionais que atuam, que eu vejo que tem profissionais excelentes, que atuam com a consultoria de amamentação também, mas se for olhar o enfermeiro, a enfermagem ela está ali na assistência direta, e nós temos uma vantagem, que a gente vê um pouquinho de tudo, e o nosso olhar para o paciente, ele é diferenciado, né? Isso a gente está na frente. Exatamente, porque na verdade a gente acompanha essa gestante no pré-natal, né? E você comentou uma coisa muito importante, que é a questão da violência obstétrica, né? Isso ocasiona, isso pode também atrapalhar essa amamentação, isso pode ser um dos pontos que vem, de certa forma, a fazer com que essa mãe tenha uma dificuldade amamental. Tem, sim. O parto em si, a recuperação desse parto impacta no aleitamento, na descida desse leite. O estresse, ele é um dificultador para a amamentação. Então, essa ocitocina, a liberação da ocitocina, que como o Gilberto diz, um abraço para o Gilberto, que é o hormônio do prazer, que é o hormônio que ajuda a liberação desse leite com mais facilidade, isso impacta se essa mulher, se essa puérpera, né, lá após o parto, ela está estressada, nervosa, se a rede de apoio não ajuda, se ela teve algumas complicações no parto que causam demais nela dor, isso vai atrapalhar na amamentação, na descida desse leite, né? Então, tudo isso, são vários fatores que impactam. A violência obstétrica é uma, o parto mal planejado é um, o parto mal orientado é um dificultador. Às vezes essas mulheres, essas mães, quando elas ganham os bebês, elas não sabem que esse leite vai demorar um pouquinho para descer. Elas não sabem do tamanho do estômago do bebê no primeiro dia. E aí acham que tem que dar lá um copinho na maternidade de fórmula muitas das vezes para esse bebê, porque o leite ainda não desceu. Então a gente precisa orientar e as mães precisam buscar informação de qualidade para que elas sejam realmente protagonistas nesse momento do maternar ali, né? Para que elas tenham empoderamento para falar e não ficar à mercê. Porque se for olhar no momento nós ficamos muito vulneráveis quando a gente interna para ganhar bebê, né? Nós ficamos à mercê de um profissional, seja ele médico, enfermeiro, obstetra, pediatra, né? Quando avalia o nosso bebê. Então a população ela precisa se empoderar de informações. E nós, profissionais de saúde, nós precisamos nos empoderar da informação atualizada, correta, para a gente dar uma assistência de qualidade para a população que a gente assiste, indiferente de ser particular ou ser do SUS. É uma responsabilidade muito grande para nós, profissionais de saúde, né? Vamos dizer assim, que está ali, ou na unidade de urgência, né? Ou na questão de um relacionado ao parto ali, que a pessoa está ali realmente vulnerável. Vulnerável. E a gente tem por obrigação cuidar daquela, Uhum. daquela pessoa que está ali, daquele paciente, seja homem, mulher, né, qual seja a sua orientação sexual, qual seja a sua crença, é muito importante isso. Mas agora, recentemente, né, a nossa Dani, né, carinhosamente chamando assim, né, grande profissional, né, Daniele, participou de um congresso internacional, em Fortaleza de amamentação, né? Isso. O que teve de mais positivo? Porque eu acho que tudo lá é positivo. A gente vai num Nossa. congresso, acho que é tudo de Aham. bom, né? Mas o que teve de mais positivo, vamos dizer assim, né? Ai, teve tanta Pra, coisa. pra você contar para nós um pouco aí. Olha, eu aprendi muito. O congresso, ele é um encontro. Esse foi um congresso, foi o Ciama, em Fortaleza. Foi o primeiro, ano que vem tem de novo. É o segundo congresso que eu participo. Ano passado eu participei do congresso da Mami Bem, que tem aqui em Belo Horizonte, que foi perfeito também. Até participei de uma fala como palestrante. E esse que eu participei foi internacional, lá em Fortaleza. Tiveram palestrantes internacionais. A gente aprende muito porque tudo que tem de autoridade em amamentação, que assiste as crianças e as mães, nós temos a chance de ouvi-los lá. E tudo muito atualizado, né? Eu aprendi muito, eu conheci pessoalmente a Roberta Martinelli, que foi quem criou o teste da linguinha, que hoje é lei, que a gente deve avaliar a linguinha dos bebês ainda na maternidade. Então,
Eu pude conhecê-la pessoalmente e ouvir ela falando. Nós tivemos pediatras, tivemos falando sobre o bebezinho quando ele nasce com a fenda da boquinha, o que é importante, o que a gente tem de novo. Nós tivemos, assim, eu não vou conseguir falar de tudo agora. A gente conhece gente de todo o Brasil falando e o tanto que é importante, o tanto que é rico, o tanto que tem pessoas empenhadas com o aleitamento materno, ávidos de ouvir coisas novas ou atuais. Isso é muito importante. Então a gente precisa, quem puder, participar de congressos da área que você assiste, isso nos enriquece muito. E eu fiquei muito feliz e vim cheia de coisas para tentar atuar, sabe, na atenção primária, sobre ordenha, sobre mastite, sobre protocolo de mastite, né, no caso. Muita coisa boa. Isso é importante, né, que faz a gente renovar as energias para atuar. E conhece um monte de gente importante, gente legal, de gente também com o propósito de melhorar a vida de outra pessoa, né, de outra família. E congresso é bom que ele renova as nossas energias, né? Que às Uhum, vezes, como, como você falou, na sua região você é a única que está fazendo, por mais que a gente tenha aquela certeza, estou fazendo correto, estou fazendo certo, né? Aí você fala, mas será que tem outras pessoas também nesse caminho? Então, quando você chega lá, você percebe que, como você diz, tem outro igual a nós, tá fazendo a mesma coisa, com ideias, às vezes, mais à frente, e muitas das vezes a gente está à frente das pessoas que estão uhum, lá também, pô, uhum, mas isso aqui. Então, eu acho que isso traz todo um aparato de. Acho que revigora a uhum, nossa vontade de continuar fazendo, né? E e isso é bom, e eu sempre falo, né, não só a enfermagem, mas qualquer profissional tem que estar sempre participando do congresso. A gente sabe que é caro, isso não uhum, é barato, uhum, né? Mas que seja fora de discussão, que seja criação de discussões online, que já é hoje com a facilidade da questão de discutir relações é, rápido, você monta uma sala online, discute 1 hora, 2 horas. Acho que isso é bom que você tenha várias realidades, né, num ambiente só, seja ele presencial ou seja ele online. E aí a gente vê que as realidades, muitas das vezes, são diferentes, o que cada um faz para que o mesmo produto chegue, né? O mesmo resultado chegue, né? Às uhum, vezes com produtos diferentes, né? uhum, Mas, né, às vezes com um produto melhor, às vezes com um produto não tão bom, mas que o resultado a gente lute para que seja realmente o bem-estar dessa mãe, né? O bem-estar dessa criança, né? Eu acho que o Brasil está caminhando, né? Como a gente viu na própria ONU falando, o próprio presidente falando, o atual presidente falando, da importância de fortalecer os sindicatos, respeitando as leis trabalhistas. E assim, a gente entende que 6 meses com a mãe cuidar de uma criança é muito pouco. Eu uhum, acho que tem países aí que acho que não me engano, 2 anos, 3 anos. Eu acho que é por aí. Porque eu acho que essa mãe, ela precisa realmente preparar esse filho, essa criança que acabou de chegar no mundo é indefesa também que está ali. E a gente precisa também entender que isso é um investimento para aquela mãe, né, que dedicou o nosso tempo, que a gente fala, nosso tempo que é o nosso uhum, bem precioso para essa empresa, né, que não seja realmente 2 anos, né, mas que seja pelo menos aí, acho que 9 meses, 1 ano, acho que seria uma coisa até mesmo a pessoa ou coloca trabalho online, em home care, em uhum, home home. office, para realmente para que ela possa acompanhar esse filho, né? Mas assim, são leis que são mudanças que vão vir com o tempo, né? E através de questões científicas, a gente mostrar para você, olha, Uhum. se é um profissional que você quer que ela continue aqui, se ela fica esse tempo, o risco dela faltar, se ela levar esse filho no médico é muito maior, né? Infelizmente, Anderson, nós temos leis que elas não são cumpridas, né? Se vocês forem pesquisar, nós temos uma cartilha que chama Mãe Trabalhadora, Mãe que amamenta, Mãe Trabalhadora que amamenta. Então, ela orienta a extração de leite, o que faz, a reserva desse leite, como é que armazena, como é que descongela. Inclusive, ajuda a direcionar a empresa também
Por exemplo, nós temos leis hoje que falam que se tiver mais de 30 mulheres naquela empresa em idade fértil, deveria ter ou uma creche ou acaba que ou um vale creche, né? Então as empresas elas não querem ter o trabalho despender, né, para ter uma creche dentro do ambiente deles. E aí acaba que paga um valor irrisório que não cobre para essa mãe as despesas dela ter uma creche, colocar o filho numa creche para ela trabalhar. E aí às vezes não entende a qualidade que essa mulher tem de saber que ela está lá trabalhando, produzindo e que o filhote dela está ali dentro da mesma empresa que ela, qual se dedica boa parte do tempo e que o menino está lá, ou a menina está lá sendo bem cuidado. Isso é questão de saúde pública. E acaba que essas leis não são cumpridas, né? Então, a gente precisa falar disso para que as pessoas comecem a se mobilizar, movimentar sobre isso. E assim, e tem algumas empresas que têm essa questão. A gente vê, principalmente na indústria farmacêutica, um monte de indústria farmacêutica hoje a gente vê, tem essas creches, tem esse ambiente de Uhum. convivência. Alguns hospitais a gente vê que está criando, está vendo o bem-estar do profissional, né? Isso requer retorno para a empresa. É um investimento naquele profissional que ele queira estar ali, né? A gente vê muito essas empresas de jovem que mexem com computadores aí, O com software. softwares, tudo assim, bermuda, tênis, o horário que eles fazem, porque é importante, lógico que a gente está falando de uma coisa totalmente diferente Uhum. do nosso ofício, né? Mas só Mas que esses profissionais produzem muito bem. Eles exatamente, produzem. né? Então Eles ele tem um levam horário, resultado para a empresa. e é isso que a gente Eles precisa, levam né? resultado. E a gente trabalha muito aquela questão, né? Hoje eu acho que, eu penso, né, que a questão do concurso hoje, o fato a pessoa ter que estar ali cumprindo esse concurso, acho que limita muito também é, que ela possa também ter essa questão de fazer o próprio horário, que ela fica presa a um concurso. Tem gente que produz mais um certo horário, tem gente que produz mais um Uhum. certo. Eu até uma certa idade, eu produzia mais durante da tarde para a noite. Né? Hoje não, hoje a cabeça minha vai até 4 horas da tarde, 4 horas para tarde, o dia a cabeça já começa, já não é tão bom as decisões, né? Uhum. Mas é, 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 faz parte da mudança nossa, né? E assim a gente tem. Culturalmente as pessoas ainda não entendem isso, né, Né? Anderson? E dependendo é cultural, o horário, tem que ser naquelas normas, aquelas regras, daquele jeitinho, né? Mas é um processo, né? É um processo. Agora, falando de fato em empreender, você vê, assim, uma pergunta, como se diz, é bem que repórter, talvez faz uma pergunta que ele já sabe a resposta, né? Mas você vê assim, que de fato é um futuro para a enfermagem isso, é, realmente partir para essa questão do empreendedorismo, que hoje se fala tanto em piso, né? Só que, só que falar em ser o dono do próprio negócio, acho que você faz o seu horário, você discute o que você quer realmente, qual é o resultado que você quer entregar. Uhum. Eu acredito que vai qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é trabalhar de segunda a sexta, é ganhar muito, é ficar mais tempo com a família, é conhecer gente nova. E aí, de acordo com o seu propósito de vida, com o seu objetivo, ver o que se encaixa. Eu acredito muito no empreendedorismo. Eu acredito muito que a gente, às vezes as pessoas, né, é muito bom, se for desejo da pessoa, ter a segurança e a estabilidade de um concurso. Mas isso nem é possível para todos, né? Não é possível para todo mundo. E às vezes nem é isso que a pessoa deseja. Então, que se encaixe batalhe aquilo que seja melhor para você. E a gente consegue ter sucesso na vida quando a gente estuda, se atualiza, né? Conhece o mercado que você escolheu para atuar. E sucesso nem sempre é salário alto, né? Sucesso, muitas das vezes, é eu conseguir ter flexibilidade no meu horário. É todo final de semana estar em casa. É não dar plantão à noite, né? Se é seu desejo. Tem gente que funciona muito bem à noite. Não, eu quero ficar de boa de dia, eu quero fazer outras coisas, mas à noite eu gosto, eu não me importo com plantão. Eu
não gosto de. Depois que eu casei com filho, nunca dei atendimento mais noturno. Eu funciono maravilhosamente de dia, às vezes até mais tarde, mas eu preciso dormir. Então, o que é sucesso para você? No empreendedorismo, eu não falo, né? Eu sou muito feliz na atenção primária e na amamentação. Me descobri como consultora em amamentação. Eu falo que eu vejo o TT, as mamas o dia inteiro, ajudo as mães, é um prazer, me emociono com elas, mas é o que eu escolhi e me identifiquei. Sempre tem algo que você pode se identificar. E aí, batalha. Coloque, planeje, né? Tem plano, hoje em dia tem plano de negócio. O Sebrae tem um livrinho lá que a gente consegue baixar que nos orienta com relação a plano de negócio que a gente pode fazer. Faça do seu jeito, depois releia, melhore aquilo. É assim que a gente fica fera. Porque não adianta, eu quero abrir um negócio, não planejou nada. Vai gastar dinheiro e às vezes não vem retorno. Então, o que é sucesso, né? O que é sucesso? Às vezes o sucesso pode não ser, como eu repito, não, às vezes um salário muito alto, mas eu tenho prazer com aquilo que eu faço, esse horário eu consigo ter flexibilidade nos meus horários, para a gente ter sucesso no que nós nos propomos. E para a enfermagem tem muita coisa. Eu fiz um curso de laser terapia recentemente, desde fevereiro, e também atuo como laser terapeuta, então eu vejo o ganho que foi atuar com laser nas dificuldades das mães em amamentação, com as lesões, com as fissuras. Então, é um outro campo muito bom que eu vejo hoje, e o identificar, né? Eu consegui fazer o manejo com essa mãe que antes estava com dor e agora o alívio e a melhora de ver resultados. Então, tem campo demais. Hoje em dia eu vejo a estomaterapia crescendo muito, é, o cuidado em domicílio também tem crescido muito. Gerontologia, né? Os enfermeiros aí com relação à gerontologia, eu vejo muito com relação à estomaterapia também, com lesões que a gente pode atuar, e quem entende maravilhosamente de feridas são os enfermeiros, né? A enfermagem. Então tem campo demais. Inclusive eu não preciso ficar presa em hospital, né? Nem engessado numa empresa para conseguir fazer isso. Mas para a gente fazer nome, eu falo que muitas vezes nem é só rede social, é o de boca a boca. É o que indica, nossa, fulano me atendeu maravilhosamente bem, conseguiu trazer resultado para mim, é isso que conta. E é isso que muitas vezes é o sucesso. Né? É o sucesso. Tem campo demais para a enfermagem, sempre teve. A gente precisa assumir o nosso papel como enfermeiro e nos basear no que nós temos em evidência científica. A gente precisa ler muito. O enfermeiro tem que acostumar e aprender e se dedicar à leitura do que nós temos de científico. E eu acho que o fundamental, né? Não ter medo. Não ter Né? medo. Conhecer a sua profissão. Eu acredito, eu falo assim, a gente pode até ter medo. Eu brinco quando eu vou dar, às vezes aparecem os acadêmicos Bom, lá. né? O medo, ele nos dá limite, mas ele não pode nos impedir de fazer as coisas. Na direção, a gente precisa ter medo, senão a gente passa do 110. Mas o medo, ele não pode me impedir de fazer as coisas. Então é isso, a gente tem que... E é planejar, colocar no papel, reveja, e não tenha medo de arriscar. Planejamento, né? Planejamento. Essa é a questão. E falando em planejamento, a gente já estamos aí com quase 40 minutos aí de discussão já. Eu queria ver com você aí o que você acha importante, né? Tudo que você falou que é importante, mas está, principalmente na sua rede social, eu acho que é importante você falar isso, que lá vai ter muito conteúdo bom. Eu acredito que terá muita informação, né? Para a gente começar aí já caminhando para o final. Falando em amamentação, é importante que as mães, quem está gestante, procure um profissional que entenda de amamentação. Eu sempre reforço, quando eu posso, que nós precisamos orientar, eu enquanto profissional orientar, e essa mulher, essa mãe, essa gestante buscar informação sobre amamentação ainda no pré-natal. O ideal é que no pré-natal a gente falasse, os profissionais tirassem um tempo da consulta de pré-natal, por exemplo, para falar de amamentação. Essas mães vão passar perrengue lá quando o bebê nasce. E falar muita coisa, às vezes na maternidade, quando ela está com a cabeça cheia, com dor, doida para saber se o bebê está bem, sentindo mal-estar, né? Cansada de um trabalho de parto, às vezes exaustivo, ela não vai assimilar muita coisa que a gente falar. Então é necessário, importante,
dar informações ainda no pré-natal. E amamentar é possível, pode ser prazeroso. Eu entendo que a gente não precisa indispor com as nossas avós, com as experiências que elas têm. A gente precisa nos embasar e pedir informação de profissional adequado para ter sucesso na amamentação e não fazer coisas que são antigas, que a gente viu que hoje não trazem mais resultado, tá? Eu estou à disposição, eu acredito que a gente pode fazer muito pela família através da amamentação. Existe uma hashtag que eu mudo o mundo pela amamentação. Eu tenho tentado mudar o mundo pela amamentação. E o ambulatório lá em Itaúna, eu atuo agora dentro da atenção primária, numa unidade central no município, e que o secretário, fiz um projeto para o secretário de saúde, a coordenação da atenção primária, e prontamente eles abraçaram. E aí hoje nós temos, eu consigo sair de uma estratégia de saúde da família, eu já estou no EAP, que é uma unidade convencional, lá eu consigo me dedicar à amamentação para o município inteiro. E pode não parecer, mas a mãe que teve dificuldade em algum momento de amamentar sabe da importância de ter um profissional com expertise na orientação e no manejo da amamentação, inclusive pelo SUS, porque não é todo mundo que dá conta de pagar uma consulta, né? Normalmente dura 1h30, 2 horas. Não é só chegar lá e fazer às vezes um laser. Eu preciso entender qual que é essa dificuldade. Muitas vezes o bebê tem a pega não está correta, às vezes o freno lingual, a linguinha que está presa. Isso depende de outro profissional também para ajustar. Então é um ganho. Eu falo lá na atenção primária, o município de Itaúna está à frente quando abraçou a ideia de ter um ambulatório para atender essas mães do município pelo SUS e se dedicar, e eu me dedico a atendê-las com muito carinho, muita atenção, e eu espero mudar o mundo pela amamentação. Se não o mundo, pelo menos a princípio a minha região. Lá nós somos polo de referência, então nós atendemos Itaguara, Itatiaia-Sul e Piracema. Eu espero um dia também poder acolhê-los, essas cidades, na amamentação também. Com certeza vai acolher. E realmente a amamentação ela é algo que. Coisa tão simples assim, falando, né? Amamentar um filho, né? Mas que às vezes pode ocasionar um dano muito grande para aquela mãe. E para o E para o bebê. bebê também. É. Então, Porque não é instintivo, né? A gente acha que é só colocar no peito. Às vezes as mães das famílias acham, não, mas é só colocar aí que ele vai sugar. O bebê ele tem estímulo de sucção, mas às vezes ele não nasceu aprendendo a sugar direitinho. E é um aprendizado, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então precisa ter ajuste profissional adequado, rede de apoio que abrace, acolha e tenha paciência com essa mãe, que muitas vezes ela está com os nervos ali à flor da pele. Cuidado com as visitas, às vezes as pessoas vão muito no comecinho que ela está em adaptação. As visitas deveriam ser às vezes para ajudar em alguma coisa das demandas dela e às vezes vão para ficar lá horas e ela exausta, angustiada e às vezes sem graça de falar que já deu. Então cuidado também com as visitinhas aí, porque isso pode, no final do dia, essa mãe tá esgotada. exatamente. É uma coisa simples, mas que requer toda uma técnica a ser feita. Uhum. Né? E a gente tem aqui a Dani, como ela já falou, que é uma consultora, né? É uma enfermeira, né? É mãe, a Maria Morena, né? É uma graça de criança. No próximo, né? Ela tem que estar aqui no vocês conhecer, né? É uma filhota linda. Exatamente. Minha E bênção. eu tenho realmente a agradecer, né? Como a gente comentou muitas vezes, que o nosso tempo ele é precioso e eu agradeço esse tempo que disponibilizou para a gente estar debatendo aqui, discutindo, né? Aprendi muito com isso. Tenho certeza que muita gente aprenderá ouvindo isso. E deixo claro, aqui tá, a casa é sua, tá aberta quando você precisar, quando quiser. É só chamar, a gente vem cá e traz tudo que é de novo para essas mães, né? E como você disse, e de forma gratuita, nesse momento. Eu quero muito agradecer. A gente não dá conta de falar em 40 minutos, né, Anderson? Tudo que eu gostaria de trazer para as mães e para essas famílias. Mas eu estou à disposição para alguma orientação. Eu também faço, quando possível, consultoria online. Vocês me sigam lá no meu Instagram, Daniele com dois L's, Daniele.amamentação.
E vai ser um prazer atender, acolher e passar um pouquinho de informação dentro da minha vivência, da experiência, tá? Peçam ajuda sempre. A gente não precisa passar perrengue sozinho. As mães não precisam achar que dá conta. A gente não precisa dar conta de tudo. A gente pode e deve pedir ajuda. E nós temos hoje profissionais bons, qualificados, com empatia e com boa acolhida para as mães e para a família. Esse Dani, agradeço mais uma vez o nosso programa que está se iniciando, né, de tudo um pouco, né, do canal Democrático, né, e nossos fiéis seguidores aí, a gente está falando que no próximo episódio nós teremos aqui o Elivelto, né, que é um enfermeiro aqui de Contagem, né, vai trazer um pouco da vivência de Contagem ali, né, a tentativa de valorização do profissional enfermeiro, né, toda uma classe da enfermagem ali, então a gente vai estar com ele. Abraço a todos, agradeço mais uma vez a Dani aqui e estamos à disposição, tá bom? Um forte abraço e até o próximo. Até.